de um pouco dos zeros. Vou explorar um pouco as coisas que a gente aprendeu. A gente coloca assim, ômega aberto em C, e vamos supor que F é uma função holomorfa, não tem nenhum problema em ômega. E que F de A igual a zero. Então, a gente tem essa figura assim, né? Tem aqui o A e tem, dentro de uma bolota aqui, de um disco de um certo raio R, se você pegar um Z aqui, F de Z, isso vale. Bom, como F de A é zero, o A0 é zero. O A0 é o F de A. Mas pode também ser que pode acontecer o A1 ser zero, o A2 ser zero, o A3, até um certo K, até um certo, digamos, K-1. Então você pode ter um certo AK-1, todos iguais a zero, e aí a sua série começa em AK. E aí você vai ter Z menos A elevado a K. Você pode pegar esse Z menos A elevado a K, fazer F de Z igual a somatório bota o K em evidência, quer dizer, o Z menos A elevado a K em evidência, né? E isso daqui vira o Z menos A elevado a K, vezes agora vou escrever assim explicitamente, né? AK mais AK mais 1, Z menos A. Isso daqui você pode chamar de um certo G de Z, onde agora G de A é diferente de zero. Aqui certo. Não, mas eu tirei, né, eu tinha isso, tá? Eu tirei o Z menos A elevado a K de todos, né? Então, ficou isso assim. Isso basicamente significa, a gente pode dizer, acho que é bem natural, né? Já que aqui o G de A é o AK, que supostamente, né, o AK é diferente de zero. Então, é dizer que o A é um zero de ordem K. Como num polinômio, né? Você é um polinômio, você tem uma raiz, mas ela é uma raiz dupla, uma raiz tripla, uma raiz de ordem K. Então, a mesma situação assim. Quer dizer, toda vez que você tem uma função complexa que se anula num ponto A, o primeiro K, tal que a K não se anula, vai ser a ordem daquele zero. Isso, basicamente, né, a gente pode pensar assim, né? Esse G de Z, o que acontece aqui, né? Você tem aqui o ponto A, e aí o G de A não é zero,
Então você tem o G de A aqui. E se você pegar uma vizinhançazinha de A, não precisa ser essa daqui, pode ser uma vizinhança menor, você pode garantir que o G vai trazer essa vizinhança nessa de maneira objetiva. É basicamente o teorema da função inversa. Não sei se vocês viram em cálculo 2, mas se a derivada, se a matriz jacobiana da derivada tem inversa, então a função, quer dizer, se a função é C1, né, e a matriz jacobiana tem inversa, então numa vizinhança do ponto, a função é uma bijeção com inversa diferenciável. Então a gente está exatamente nessa situação aqui, a G, né, aliás, a G não, mas aqui não é nem o tanto a questão da G, né? Na verdade, para saber se a G é diferenciada, é uma bijeção, você teria que ter o AK mais 1 aqui, diferente de zero. Eu não posso garantir isso, mas eu posso garantir que a G traz essa vizinhança aqui numa vizinhança aqui perto. Aqui, o ângulo, se essa vizinhança aqui é pequena, se eu estivesse perto de zero, se eu estivesse em torno de zero, essa vizinhança envolveria a origem e os pontos daqui teriam ângulos variando de 2π. Aqui não, aqui os ângulos estão num intervalo pequeno, de maneira que eu posso tirar uma raiz késima dos pontos daqui. Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, que existe uma H, digamos aqui que isso aqui é o disco, vou chamar de bola mesmo, bola de raio epsilon e centro A. Então existe H aqui, G, esse cara daqui é G da bola de raio epsilon e centro A. Então eu posso fazer H da bola de raio epsilon e centro A em C, holomorfa, tal que H de Z elevado a K igual a G de Z. Mais ou menos assim, né? Você pega aqui esse ângulo, divide por K, tira a raiz késima desse tamanho aqui, acha o cara que seria o H de A. A késima potência desse cara dá esse cara aqui. E para todos esses caras daqui, você pode tirar a raiz késima do módulo deles, dividir o ângulo por K, cair aqui e você tem essa região aqui. Isso é só para observar o seguinte, que isso daqui vai ser Z menos A H de Z elevado a K. Então, essa função aqui é uma bijeção, porque essa daqui, ó, vou chamar essa daqui de F, é como se fosse a raiz késima da F, né? FK de Z, Z menos A, H de Z, essa que está dentro da potência K. E a derivada dela, FK' de Z, é igual a H de Z, mais Z menos A, H' de Z. Então, FK' de A, aqui zero, é igual a H de A, que é diferente de zero. Porque se G de A é diferente de zero, então H de A é diferente de zero. Então, essa
essa Z menos A H de Z, que vai trazer, né, o Z menos A H de Z vai multiplicar esse cara por Z menos A, vai cair aqui assim. Essa aqui é a F, K de Z. Porque quando você multiplica por Z menos A, o A, o H de A vem para cá. Né? Então, na verdade, a função funciona mais ou menos assim, né? Você pega isso aqui, traz numa vizinhança de zero e eleva a késima potência. E essa vizinhança aqui dá, vamos dizer, dá a volta no zero. Quando você eleva a késima potência, não sei se vocês já introjetaram bem isso, né? Os números, quando você pega uma bolinha aqui, pega Z e faz Z elevado a K, isso tem um videozinho que eu botei para... Já deu trabalho fazer aquele negócio. Você tem o setor aqui de ângulo 2π sobre K, ele cobre toda a bolinha aqui. Depois outro setor cobre de novo, outro setor. Então, ela dá a volta, dá K voltas. Sendo que, se você sair por um ponto aqui, ele dá uma volta, dá outra volta, dá outra volta, no final da késima volta, ele volta no mesmo lugar. Então, na verdade, vamos dizer, é uma rampa caracol, né? Se você olhar o ângulo, né? Mas é uma rampa caracol que no fim emenda no começo. Legal, porque você, na verdade, você sobe e volta no mesmo ponto, sobe e volta no mesmo ponto, sobe e volta no mesmo ponto. O sobe é meio só assim para ter uma ideia. Então, um zero de uma função de variável complexa é uma coisa assim. Claro, se a ordem for 1, aí simplesmente leva um disquinho numa coisa igual a um disquinho, só meio torta. Né? Nos outros casos tem essa torcida. Tá? Isso tem algumas... Bom, tem uma consequência simples que é o seguinte, né? Se esse A está no interior de ômega, essa vizinhança que eu peguei aqui de A vai toda parar no interior do F de ômega. Se o A é um zero da derivada, como aqui. Se ele não é um zero da derivada, se ele é um zero da função. Mas independente dele, se ele não for um zero da função, também é uma coisa assim, né? Você tem o F de A, e aí você olha, ele pode ser um zero da derivada ou não. Mas se ele, vamos dizer, você pode separar o A0 e olhar para uma função que tem um zero agora. Tá? Você sempre pode... bom, eu não escrevi explicitamente, você tira o A0 e aí fica uma função que tem um zero. Então, na verdade, é uma função que tem um zero deslocada de A0. Tá? E o importante é o seguinte, é que a vizinhança de um zero é levada numa vizinhança da imagem. Nem sempre isso acontece, tá certo? Quando você tem uma função contínua, diferenciável, sem infinito, ela pode dobrar, entre outras coisas, né? Você pode pegar um ponto aqui, um ponto A, e aí a imagem dele, fazer uma dobra aqui assim, né? E o F de A ficar no bordo da imagem disso. Aqui não, ele não pode ficar no bordo. Então, um ponto interior aqui vai num ponto interior lá. Quer dizer, a imagem de um aberto, por uma função de variável, função holomorfa não constante, é sempre um aberto. Em particular, né, o módulo, tem um princípio chamado princípio do módulo máximo. Deixa eu escrever aqui assim, princípio se você tiver F de ômega barra em C holomorfa, o máximo de
máximo do módulo de F sumido apenas no bordo de ômega. Quer dizer, um ponto do interior, não é porque você pega um ponto do interior, mandou numa coisa assim. Então, um ponto, esse cara, se ele fosse de módulo máximo, não podia ter ninguém para cá. Tá certo? Você pegou o A, jogou por uma função holomorfa, ele veio parar aqui. Se o, vamos dizer, esse aqui fosse o F de A, tá aqui. Se ele fosse de módulo máximo, você não podia ter um cara na imagem de F que fosse um pouquinho mais para cá. Mas com certeza você tem, porque a imagem contém uma bolinha. Deu para entender esse argumento? Não estou gostando da cara. Assim. Vou explicar de novo. O que a gente obteve aqui é F, holomorfa não constante. Claro, se for constante, aí essa história não faz sentido, né? Aqui não constante... Tem um caso que ela não... Vamos pensar nas exceções, assim, somos matemáticos, fazemos programas sem bug. Sabe que uma demonstração é um programa sem bug, né? Certo? Então, o bug aqui seria o seguinte, você pode ter um aberto, que tem um pedaço aqui e outro pedaço aqui. Aí podia a função ter um valor constante aqui e outro valor constante aqui, diferentes. Então, ela não seria constante, mas moralmente ela é constante. Entendeu? Então, aqui, sempre nessas circunstâncias, a gente bota a ressalva ômega aberto, conexo, e aí você tem F de ômega em si, holomorfa não constante. Então, F de ômega é aberto. Tá? Porque você tem a vizinhança, você tem o A, você olha o F de A e você sabe que tem uma vizinhança aqui que foi levada numa vizinhança ali. Então, essa vizinhança está toda contida lá. Bom, conclusão. Esse princípio do módulo máximo, o que acontece? Imagina que você tem aqui ômega barra, não precisaria nem, na verdade, a função não precisa ser holomorfa em ômega barra, ela pode ser holomorfa em ômega desde que ela seja contínua em ômega barra. Então, você tem isso assim, e aí você tem a F. Jogou aqui em C. Imagina que você tivesse aqui um ponto A, e o F de A aqui, e o módulo de F de A foi o maior dos módulos aqui. Então, você tem aqui um círculo de raio módulo de F de A, e a imagem desse negócio vai ter que estar toda aqui para dentro. Então, obviamente, qualquer vizinhança de F de A que você pegar vai ter pontos que não vão estar na imagem de ômega. Bom, isso. Então, de zeros, talvez, acho que podemos ficar aí. Agora vamos falar das singularidades. As singularidades são os pontos. Vou pensar em singularidades isoladas, né? Você pega um ponto de ômega onde a função não está definida. E aí, olhar o que está acontecendo aqui perto. Então, mantém isso aqui. E aí você tem uma
F de ômega menos A em C holomorfa. Para simplificar, né, eu estou supondo que só tem uma singularidade. O importante é a singularidade ser... Você pode ter o ômega aqui, pode ter o A, aqui poderia ter outros. O que eles não podem é ter uma sequência deles convergindo para A. Você precisa garantir que você tem uma bolinha aqui, um disquinho aqui, em torno de A, onde a F está definida. Para poder trabalhar com as coisas que a gente fez, lá a série de Laurent e tudo. Né? Então, F, vamos dizer, A é dita uma singularidade isolada da F. Né? É claro que essa singularidade pode ser de mentira. Né? Posso pegar a função f de z igual a z e dizer, tirei o A do domínio porque eu quis. Mas, é claro que eu poderia estender a f a A. O interessante é o seguinte, né? Agora, imagina que você não sabe se é assim, mas imagina que você está nessa situação, pode ser, por exemplo, que exista o limite da função em A. Mas, quando você pega uma função real, diferenciável, por exemplo, né, essa daqui assim, f de x igual a módulo de x, você pode tirar esse ponto, a função é sem infinito, agora, né, e tem o limite aqui, mas você bota esse ponto aqui, esse valor da função, e a função deixa de ser diferenciável nesse ponto. Né? Então, poderia talvez acontecer uma coisa. Claro, você pode também fazer isso. Isso aqui pode ser em R2, né? Você pode botar o módulo, a norma de x, né? Se você pegar x1, x2 aqui, botar a norma de x aqui, também você completa a função ali continuamente, mas ela pode não ser nem diferenciável. No caso complexo, isso não pode acontecer. Quer dizer, é a mesma coisa o seguinte, ó, se você olhar para isso aqui, existe o limite quando z tende a A de f de z. E f se estende, vamos dizer, f estendida a A é holomorfa. Quer dizer, se você estendido aqui, claramente, né, você pega o limite a um certo valor B, aí você diz, não, então f de A vai ser B, e aí quando você botar esse valor, ele encaixa perfeitamente, a função vai ser holomorfa. Na verdade, você nem precisa saber que existe o limite. Se o limite, quando z tende a A, de f de z vezes z menos A for igual a zero, por exemplo, às vezes você tem a informação só que a f é limitada aqui na vizinhança de A, mas isso já garante, quer dizer, essas três coisas são equivalentes. Claro que o interessante seria mostrar que isso daqui implica nas outras duas. E aqui a gente está numa situação que a gente pode usar a série de Laurent. Quer dizer, a gente pode escrever aqui, né? A gente sabe, né? Que a gente pode escrever assim, né? F de z
igual a somatório de n igual a menos infinito a infinito de a n z menos a elevado a n. Porque a gente tem uma singularidade, isso daqui, se a bola de raio R, centro A, está contida em ômega, a gente pode fazer isso. Qualquer R, você pode escrever isso aqui. E o AN, tem uma fórmula lá, né, que é 1 sobre 2πi, integral sobre o círculo de raio R, digamos, que é esse carinha aqui assim, né? Círculo de raio R e centro em A, né? De f de z sobre z menos a elevado a n mais 1 dz. E o que eu vou mostrar é o seguinte, olha, que se isso daqui acontece, então todos os ANs para n igual a menos 1 até menos infinito vão ser zero. A gente tem uma coisa da qual a gente pode lançar a mão, é o seguinte, é que essa fórmula daqui não depende do R. A gente pode pegar um círculo grande ou um círculo pequeno. Então a gente vai botar isso aqui e vai ver o que acontece quando o R tende a zero. Só observando, né, que, vamos fazer para o A menos 1, talvez, né? Quer dizer, o A menos 1, integral sobre CR de f de z dz. Não é muito difícil assim ver que deve ser verdade a seguinte coisa. O que é verdade é o seguinte: quando você faz a integral sobre a curva C de f de z dz, isso daqui é igual a integral de A até B, f de C de t, c ponto de t, dt, a curva parametrizada de A até B. Então, se eu olhar para o tamanho disso daqui, isso é menor ou igual, a integral da função é sempre menor ou igual que a integral do módulo da função. A parte positiva fica igual, a parte negativa é superada. Então, se você supuser, agora supõe que f de z em módulo é menor ou igual que m sobre a curva C, então você pode botar um m aqui, então isso aqui é menor ou igual que m vezes a integral de A até B de c ponto de t dt. Isso daqui é o comprimento da curva C. Então essa integral é sempre menor ou igual em tamanho do que o maior valor da função na vizinhança vezes o comprimento da curva C. Ora, nesse caso daqui, ó, isso daqui é integral, faltou 1 sobre 2πi aqui, né? 1 sobre 2πi, integral de 0 a 2π, de f de A mais R, vou botar E elevado a IT, vai ficar metidinho assim, na verdade é para não escrever seno e cosseno, vezes R e E elevado a IT dt.
E agora, isso daqui, ó, tá aqui o A, aqui o Z é igual a A mais R é elevado a IT, e o tamanho disso daqui é R, que é Z menos A. Então, eu estou, quando eu botar o módulo aqui, eu tenho módulo de F de Z vezes o módulo de Z menos A. E isso eu sei, minha hipótese aqui é que isso tende a zero, se o R tender a zero. Então, se eu pegar o R bem pequenininho, eu garanto que isso é bem pequenininho. Esse 2π corta com 2π, o I corta com I, aqui já para simplificar a minha vida. Então, eu fico com esse número bem pequenininho, majorando o A menos 1. Então, se eu pegar, como eu posso escolher qualquer R que caiba, tal que esse círculo caiba aqui dentro. Então, eu pego ele bem pequenininho, de maneira que isso aqui fique menor que um certo epsilon. E aí eu garanto que o A menos 1 vai ficar menor que esse certo epsilon. Para os outros, A menos 2 e tal, em vez de ter, eu vou ter aqui o Z menos A, vou ter potências de Z menos A, que são potências de R. Então, se eu pegar o R pequenininho, as potências de R são menores ainda, vão fazer esse negócio ir para zero mais rápido ainda. Então, isso é uma garantia de que todos os coeficientes da série de Laurent, de menos 1 para baixo, são nulos. Então, a nossa função é dada por uma série de potências. E que o A0 é o limite da F quando o Z tender para A. Então, se eu definir F de A como A0, a função é dada por uma série de potência aqui na vizinhança. E se ela é dada por uma série de potência aqui na vizinhança, então ela é holomorfa em A. Bom, em particular, se esse limite existir, isso aqui está garantido. Se a função for limitada na vizinhança de A, isso está garantido. Então, esse tipo de singularidade é chamada singularidade evitável. É meio assim, né? Quer dizer, você dizer, bom, claro, não é porque você... É como se você dissesse assim, ó, tem as potências, né, menos 1, menos 2 e tal. Se você multiplicar pelo Z menos A, você mataria, você puxaria as potências para cá. Se isso está dando limite zero, é porque não tinha nada para lá, né? Bom, então isso aqui é chamada singularidade evitável. Essas são equivalentes. E isso é chamada singularidade evitável. E agora a gente tem, na verdade, olhando para a série de Laurent, já dá para perceber que talvez tenha dois tipos diferentes de singularidade não evitável. Uma em que esses caras aqui começam não em menos infinito, mas em algum lugar, assim, algum, menos 5, menos 7, menos 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 10, qualquer coisa, né? Assim. E os outros que vão, realmente vêm de menos infinito. A diferença entre eles pode ser meio que colocada, percebida assim, de uma maneira, um critério relativamente simples, tem uma diferença grande, assim. Né? O primeiro, assim,
Sempre estou falando nas singularidades isoladas, né? Uma singularidade, se você tiver, vamos chamar de polo, é uma singularidade assim, então que f de z, né, nesse daqui, na verdade o AN igual a zero para todo n menor que um certo menos k com k maior que 1. Então, seria uma coisa assim, né? Quer dizer, a f de z igual a 1 não, a menos k, z menos a elevado a k, mais a menos 1, z menos a, mais uma outra coisa aqui, uma g de z, essa holomorfa. Tá? Claro, sempre numa vizinhança do ponto A. E aí, nesse caso, bom, não é muito difícil ver, né? Vamos dizer, o A menos K é diferente de zero, né? É muito difícil ver que quando o Z tende a A, esse cara daqui tende para um número. E esses todos aqui tendem para infinito. Então, ou você pode simplesmente tirar aqui o z menos a elevado a k em evidência. Então, o limite, quando z tende a A de módulo de f de z, é igual a infinito. E a singularidade é essencial é dito essencial. Bom, justamente quando não é evitável e também não é um polo. Então, tem potências negativas de z menos a até lá o menos infinito. Aí tem um teorema, que é um teorema difícil, mas vou só teorema grande de Picard. É porque ele tem uma versão pequena. É o seguinte, você tem aqui o ponto A, aí você pega uma vizinhança qualquer, uma bolinha aqui, de raio epsilon, e centro em A, menos o A, claro, né? E a imagem dela, por pequena que ela seja, você pode diminuir quanto você quiser. Então, passar os limites subatômicos e tal. E sempre a imagem dessa vizinhança vai cobrir o plano complexo todo, com a possível exceção de um único ponto. Quer dizer que para todo epsilon maior que zero, f de bola raio epsilon de A menos A cobre C com a possível Uma boa função para ter em mente é f de z igual a e elevado a 1 sobre z. Que e elevado a 1 sobre z tem uma singularidade em zero, e a imagem de e elevado a 1 sobre z não tem o zero. Então, não é possível, qualquer vizinhança de qualquer ponto não vai ter o zero. Então, esse teorema, não vou demonstrar, mas é um teorema
que caracteriza posso fazer, foi sem querer, eu troquei a complexidade do que pode acontecer com uma função de variável complexa. Mas eu vou me concentrar um pouco nesses aqui. Tem uma... bom, deixa eu apagar aqui um pouco. A coisa legal do polo é o seguinte, tem uma função curiosa que a gente aprende na projeção estereográfica. Na projeção estereográfica é isso, né? Você tem aqui a esfera, normalmente a gente bota de centro zero e raio 1, tem o polo norte, e você tem, se você pegar um ponto aqui, você pode ligar ao plano, e aí, sei lá, vamos chamar de Z e aqui P de Z. A projeção estereográfica, ela transforma, então, todo o plano complexo numa esfera. Como as funções holomorfas, ela preserva ângulos, então tem até uma geometria semelhante, né? E tem uma coisa legal que é o seguinte, ela traz o infinito para o polo norte. Então, imagina que você está numa região ômega aqui, aberto do plano complexo, e tem algumas singularidades aqui, A1, A2, etc., AM. E suponha que essas singularidades todas são polos. Então, você pode olhar para essa função aqui, né? Digamos que você tem a F de ômega no plano complexo. Quando você chega num polo, você está lá no infinito do plano complexo. Se você olhar para esse infinito aqui, fizer a projeção estereográfica, o polo vai ser levado no polo norte. Nunca parei para procurar isso, mas é bastante provável que esse nome polo tenha a ver com isso. A gente diz que uma função é meromorfa justamente se ela só tem singularidades isoladas que são polos. Então, meromorfa. Na verdade, assim, o teorema de Picard, ele já essencialmente garante, né, que se você tem uma singularidade isolada e o limite da F, quando Z tende para essa singularidade, do módulo de F é infinito, então, pelo teorema, primeiro, a singularidade não é evitável. Não dá para atribuir um valor da F ali. Por outro lado, não é essencial, porque pelo teorema de Picard não podia ir para infinito, porque tem que passar por todos os pontos do plano complexo, exceto talvez um. Então, tem que ser um polo. Mas dá para demonstrar, não precisa usar o teorema de Picard, que é tão pomposo, para provar isso. Pode provar isso. Depois eu vou discutir. Mas, basicamente, né, você tem a função meromorfa, ela pode ser vista como uma função de ômega aqui.
tem eventualmente... Agora tem uma coisa interessante que é o seguinte, essa projeção estereográfica também ela chama atenção um pouco para o fato de que você sempre pode fazer a função, transformar f de z em f de 1 sobre z. Você troca f de z e f de 1 sobre z, você traz o infinito para zero. Então, olhar o comportamento da função do infinito também pode ser uma coisa interessante. Porque, olha só, os polinômios vão para infinito no infinito. Então, imagina que você tem uma função assim, vamos dizer, f de z igual a p de z sobre q de z. P e q polinômios. Aqui é um caso bem, não precisa muita coisa. Você sabe que aqui as singularidades são os zeros de Q e que quando Z vai para um zero de Q, a menos que ele seja um zero de P também, se cancele de alguma maneira, né? Mas se o zero de Q for vamos dizer, na pior das hipóteses, também um zero de P, mas a ordem dele como zero de Q for maior, então você tem uma singularidade aqui, e nessa singularidade a função vai para infinito. E aqui, dependendo do grau de P e grau de Q, se o grau de Q for maior que o de P, lá no infinito vai para zero. Se forem iguais, vai para um certo valor, que é a razão entre os coeficientes do termo de maior grau. E se o grau de Q for menor que o de P, isso vai para infinito, lá no infinito. Então, o quociente de dois polinômios sempre pode ser visto. Você pode olhar para isso assim, ó, você tem aqui a esfera é o plano complexo onde você acrescentou o infinito. Então, cada ponto daqui você leva no plano complexo, leva aqui no plano complexo, pega a função f, traz aqui e leva de novo aqui. Então, você tem uma função que a cada ponto daqui associa um ponto daqui. Por quê? Porque se por acaso esse cara cair num zero de Q, o zero de Q não tem um cara aqui, mas ele vai no infinito, então ele vem aqui. Então, aqui, se você pegar os zeros de Q, A0, a M, todos eles vão bater aqui. E mais, né? O polo norte, é o infinito. E pelo que a gente acabou de ver, f do infinito é alguém. Pode ser zero, pode ser um cara qualquer aqui, ou pode ser o polo norte também. Então, quando você tem o quociente de dois polinômios, você tem uma função da esfera na esfera. E, basicamente, pelas propriedades de funções holomórficas, que tem a ver com preservação de ângulo, essa função vai funcionar exatamente como uma função holomorfa. Também a imagem... Porque a projeção estereográfica é uma abjeção diferenciável, infinitamente diferenciável, com inversa infinitamente diferenciável, tudo bonitinho, preservando ângulos e tudo. Então, você pode olhar para essa coisa assim. A gente pode demonstrar que, na verdade, não é só... Quer dizer, a gente pode demonstrar diretamente, né, que se uma função numa singularidade isolada, se o limite dela é infinito, então ela é um polo. Mas tem uns resultados ainda referentes a polinômios e coisas que eu queria destacar. Então, vou fazer um parênteses nisso daqui, né, e retornar. Tem
Mas eu quero destacar, pensando assim, de funções... Se você pensar uma função meromorfa como sendo uma função assim que vai de ômega na esfera, tem o teorema fundamental da álgebra que a gente faz, pega um ponto aqui, começa, faz um círculo e vai andando até chegar no bordo. E isso permite a gente ver os zeros como passagens da imagem disso aqui pela origem. Eu vou observar só agora assim vagamente, ó, que você pode fazer uma coisa semelhante, né? Você podia pegar uma curvinha aqui e ir andando até o bordo, e quando você passar por um zero da função, a imagem vai passar pela projeção estereográfica da origem, que é o polo sul. Então ela está aqui, está dando uma curvinha aqui e tal. Aí quando essa curva passar a envolver o polo sul, você tem uma coisa assim. Agora, o que acontece quando passa por um polo? Quando passa por um polo, passa pelo polo norte. Então você pode ter uma curva que está aqui assim, ou até eventualmente que está dando uma volta na origem. Quando ela passar pelo polo norte, ela deixa de dar a volta na origem. Não sei se dá para perceber. Porque, tá certo? Ela está envolvendo a origem aqui. Então, não é aqui, porque na esfera não faz muito sentido envolver a origem ou não envolver a origem, porque você sempre pode escapar por cima ou por baixo. Mas pensando assim, a esfera sem o polo norte, que é o plano mesmo, quer dizer, a imagem dessa curva mesmo lá no plano, ela está envolvendo a origem, está aqui assim. A projeção estereográfica dela é essa. Quando passa por um polo, a imagem pela projeção estereográfica passa pelo polo norte. E aí a sua curva passa a fazer alguma coisa assim. Quando você faz a projeção estereográfica, ela saiu, deixou de passar pela origem. Então a ideia, mais ou menos, é que se você pegar, for fazendo isso até chegar aqui, quando você olhar quantas voltas esse cara dá em torno da origem, você começou com zero, cada vez que você passou por um zero, aumentou o número de voltas, cada vez que você passou por um polo, diminuiu o número de voltas. Então, no fim, você tem o saldo dos números de zeros menos os números de polos, contados com as suas multiplicidades. A gente faz uma demonstração bonitinha e tal, mas eu acho que essa é a coisa bonita de se ver, essa figura. Bom, mas vamos fazer umas contas, demonstrar umas coisas. Assim, né? Oi? A curva que passa pelo polo norte, ali na projeção, ela é como se estivesse rondando a esfera, aí um ponto dela surge no norte, ou ela literalmente vai até o norte? Não, ela poderia vir até aqui, mas não, ela poderia fazer uma coisa assim, né? Uma parte dela está vamos dizer, está aqui ainda visível. Eu gosto dessa ideia da projeção estereográfica para você fazer com cônicas. Porque, olha, vamos dizer, uma cônica, o que acontece? Bota na sua tela uma cônica. Diretriz, foco. Aí você tem uma elipse aqui. Aí faz a excentricidade aumentando. Ela vai aumentando a excentricidade, né? Vai aumentando e tem uma hora que sai da tela. E, obviamente, tem um momento que você, a partir de um momento você não sabe mais se esse negócio é elipse, hipérbole, parábola e tal. Mas se você olhar a projeção estereográfica, justamente no momento da transição, quando isso vira uma parábola, você está passando pelo Polo Norte. E o mais bonitinho é que, assim que passa, vira uma hipérbole. E aí, esse cara está aqui e aparece o outro ramo da hipérbole aqui, que deu a volta no Polo Norte. Faz, inclusive, um... E na verdade, faz um bico. Na hora que a elipse chega aqui, ela chega fazendo um bico assim. Porque
esse ângulo tem a ver com o ângulo entre as merda. Sabe, com a idade você perde a memória dos nomes. Como são as assíntotas da hipérbole. Tá? Ela encosta ali. Bom, então aqui pode acontecer uma coisa dessa, né? Você tem uma curva aqui, ela está aqui assim, aí essa parte está aqui, vamos dizer, essa parte mais visível aqui, e a parte de lá foi lá no Polo Norte e passou para cá. Bom, mas vamos fazer umas contas ainda. Tem uma demonstração, vou fazer uma demonstração do teorema fundamental da álgebra que vai aparecer aqui, que é a demonstração que geralmente a gente vê no curso de análise complexa. Você faz a demonstração, você vê a demonstração e diz, pô, continuei sem entender nada. Porque é o seguinte, você imagina, vamos dizer que uma função inteira, f de c em c holomorfa, né? Isso é dito uma função inteira. Pelo que a gente aprendeu, né, a gente pode dizer que f de z é igual a somatório de n igual a 0 a infinito de an z elevado a n. Agora, assim, para todo z pertencente a C. Porque a gente sabe que essa fórmula daqui com an igual a 1 sobre 2πi integral sobre CR de f de z sobre z elevado a n mais 1 dz. Estou fazendo a série de centro em zero, então essa é a fórmula dos caras. E isso vale para qualquer, vamos dizer, para qualquer z, tal que ele esteja num disco de raio R totalmente contido no domínio. Olha, qualquer R vale aqui. Bom, muito bem. Tem uma observação do Liouville, olhar para o tamanho desses caras aqui, né? Porque imagina o seguinte, que essa f seja limitada. Imagina assim, que módulo de f de z menor ou igual a m para todo z no plano complexo. Então, você vai ter an vamos dizer, o módulo de an vai ser menor ou igual que 1 sobre 2π integral de A até B, só lembrando aqui, né? Esse aqui vai ser integral de A até B, de 0 a 2π, não sei por que eu boto de A até B. Bom, 0 a 2π, aqui, né? F de R é elevado a I θ sobre R elevado a N mais 1 E elevado a IN θ, vezes aqui RI E elevado a I θ dθ. Quer dizer, o círculo de raio R é parametrizado assim, ele elevado a N mais 1, aqui é N mais 1, né? Não vai fazer diferença, mas... Então, o que você tem? Isso aqui tem tamanho 1. Isso é cosseno mais em seno de alguma coisa, isso aqui também tem tamanho 1. Então, na hora que você pega o módulo desse negócio aqui, esse E elevado a I θ, esse I que já tinha sumido antes, desaparecem aqui,
fica o R aqui, o R elevado a n mais 1 aqui. Então, isso é menor ou igual que m sobre R elevado a n. Corta esse, isso aqui é 1, esse aqui é 1, tem esse R e tal, fica isso aqui. Deteta. Bom, que é igual a m sobre R elevado a n. Isso vale para qualquer R. Então, para n igual a 1 em diante, o limite disso quando R tende para infinito é zero. Isso aqui tende a zero quando n tende para infinito, quando R tende para infinito, se n for maior ou igual a 1. Significa que todos os coeficientes do 1 em diante são nulos. Ou seja, uma função holomorfa limitada, ela é constante. Beleza? Quer dizer, uma função holomorfa não, uma função inteira. Não é preciso que ela seja inteira, porque se faltar um ponto lá nos complexos, eu não posso ir expandindo o raio do círculo até o infinito. Então, F inteira limitada F é constante. Não, mas aqui a função é holomorfa. Não tem, estou dizendo que ela é de sem ser holomorfa, então não tem singularidade. Então não tem coeficiente negativo. Aqui é uma observação. Vamos dizer, eu voltei para uma situação mais simples um pouco. Corolário, teorema fundamental da álgebra. Posso apagar aqui? Então, corolário. Todo polinômio não constante quer dizer, um P de x, se tem x, tem raiz. É a máxima do profeta Malaquias que vocês vão conhecer ainda. Se reduz a isso. Né? Você pega o polinômio P de x. Se não tiver x, quer dizer, só tem o termo constante, aí você não garante que tem raiz. Mas se tem x, tem raiz. Por quê? Porque você pega P de z, né? Se P de z é diferente de zero para todo z, então f de z igual a 1 sobre P de z é inteira. E o limite, quando z tende para infinito de f de z, é zero. Então, significa o seguinte, que para uma... Né, sobre o polinômio, né, se ele não constante, então isso daqui realmente tende a zero no infinito. Então, se tende a zero no infinito, significa que para um disco bem grandão, fora desse disco, a função está abaixo de 1. Então, você pega... Agora, a função, como é contínua, nesse disco aqui, ela tem um valor máximo. Aliás, aqui a f é contínua. Tá, não vou pegar P, vou pegar logo a F. Tem um valor máximo. Então, se tem esse valor máximo, aqui é 1. Então, o máximo entre esse máximo e 1 é o máximo da F, ela é limitada. Então, se um polinômio, se eu conseguisse um polinômio não constante sem raiz, eu conseguiria uma função inteira limitada. Coisa que eu acabei de provar que não existe. Então, está demonstrado o teorema fundamental da álgebra.
Então, geralmente acontece isso, você está fazendo aquele curso de análise complexa lá no 11º período da graduação, assistindo a aula assim, olhando no celular e tal. De repente, o professor tira o corolário do teorema que você nem viu, pá, demonstrou o teorema fundamental da área. Você fica a cara de babaca, diz, porra, não entendi nada. Mas ele sai aqui, né, ele sai aqui como subproduto de uma coisa altamente técnica. Né? Por isso que eu gosto da outra, que as crianças podem entender. Bom, mas eu queria tentar mostrar talvez uma outra coisa, né? Se tem uma função... Agora, imagina que tem uma função inteira que vai para infinito no infinito. Será que ela é um polinômio? Não é, para o polinômio vai no infinito. Então, quer dizer, imagina isso assim, né? Se ela é limitada, é constante. Mas imagina que o limite, quando z tende para infinito, de f de z igual a infinito. Será que isso implica que f é polinômio? Eu acho que eu sei provar isso, não tenho certeza. Como é que eu vou conseguir provar que isso é um polinômio? Seria o caso de tentar provar que esse negócio tem... Vamos dizer que os coeficientes são zero a partir de alguma coisa. Né? Mas o simples fato de saber isso daqui... Porque o constante aqui dava uma limitação. Né? Eu precisaria provar que esse negócio é menor ou igual que um z elevado a n, alguma coisa assim, né? Será que a 1 sobre f de z vai me dizer alguma coisa? Se a gente fizer 1 sobre f de z... Aliás, peraí, eu não vou... Porque eu vou entrar em coisa técnica assim, né? Vou admitir que isso está demonstrado. Tá bom? Tá, vamos supor que eu provei isso aqui. Né? Isso talvez me permita dizer que se a função... se você tem um polo, né, a sua... Né, imagina agora que você tem uma... Vamos dizer, também vou, acho que eu vou também usar que isso daqui vai me demonstrar que se... é singularidade e limite quando z tende a A de f de z igual a infinito implica que A é polo. Mais ou menos o encadeamento das ideias, quer dizer, eu parei, eu vim aqui para os polinômios, primeiro para fazer essa demonstração do teorema fundamental da álgebra e para
dizer o seguinte, usando ainda um pouco mais do que isso, a gente pode mostrar que se a função vai para infinito, no infinito, então ela é um polinômio. E basicamente usando isso, você pode provar que se você tem uma singularidade isolada, né? E vale isso aqui, então é um polo. Tem uma relação aqui com função inteira que é o seguinte, né? Quando você faz a f de z igual a mais a menos k, z menos a elevado a k mais a menos 1 sobre z menos a mais a0 mais a1 z menos a mais etc. Né? Essa parte daqui, essa parte daqui, pode até incluir essa aqui, assim. O raio de convergência aqui é melhor no seguinte sentido. Imagina que você pega e define uma g de z igual a 0 mais a menos 1 z mais a menos 2z ao quadrado, etc. Observa que essa coisa aqui, existe está aqui o A, tem um raiozinho, tal que aqui, né, z menos a em módulo menor que r, aqui esse negócio converge. Mas, ó, se z menos a é menor que r, então 1 sobre z menos a, 1 sobre z menos a, bota assim mesmo, é maior que 1 sobre r. Então, esse negócio aqui, vou botar W aqui, né? A G de W. Se chamar 1 sobre Z menos A de W, para todo W com módulo de W maior que 1 sobre R, esse negócio converge. E é um resultado simples de séries, né? Porque se a série converge, se você está no centro aqui, se ela converge para um certo W0 aqui, você pode pegar o disco aqui de centro zero e raio W0, que aqui dentro vai convergir. Então, essa parte daqui, como ela converge para Ws arbitrariamente grandes, ela vai convergir em todo o plano complexo. Então, esse pedaço daqui é como se fosse um polinômio, vamos dizer, uma função inteira. Então, é meio que, vamos dizer, provar que se o polinômio vai para, se a função inteira vai para o infinito, ela é um polinômio, essencialmente é isso daqui, porque a função ir para infinito perto de A corresponde a essa parte daqui para infinito. E essa parte ir para infinito corresponde a esse negócio daqui ir para infinito. E o resultado, que é um polinômio, garante que, então, na verdade, não tem as potências toda a vida lá para trás, então é um polo. Deu para entender assim a articulação da coisa? Se eu provo que toda função inteira que vai para infinito no infinito é um polinômio, eu provo que toda singularidade isolada em que a função vai para infinito é um polo, sem ter que usar lá o teorema de Picard. Bom, vou voltar ao teorema. Isso foi só para costurar um pouco assim, né? Vou voltar ao teorema lá dos zeros e polos, da contagem de zeros e polos. Porque... Oi. É que você quer provar que toda função inteira que vai para infinito quando você está em infinito é um polinômio. Uhum. Só que você não poderia expandir o
Mas E elevado a Z não vai para infinito nos complexos. Né? E elevado a Z, porque E elevado a Z é assim, né? Né? 2πi, 4πi, menos 2πi. Aí cada faixa dessa é elevada no plano complexo. Em particular, esses caras aqui são levados em 1. Se você vai para infinito por aqui, você vai sempre bater em 1. Né? E esses aqui são levados em caras pequenos. Hã? Não, mas ela não. Não, mas então, mas quando o Z tende para infinito, você não pode garantir que F de Z vai para infinito. Entendeu? Não é verdade que o limite, quando norma de Z tende para infinito, de E elevado a Z igual a infinito. Inclusive, isso também faz a gente achar, eventualmente, singularidades que não são isoladas. Porque, olha só, toda vez que você bate num cara desses, você vai bater em 1. Né? Então, se você fizer E elevado a 1 sobre Z, o que acontece? Toda a vizinhança de zero, como ela vai... Essa bolinha de raio epsilon vai se transformar o interior da bolinha de raio epsilon vai se transformar por 1 sobre Z no exterior da bola de raio 1 sobre epsilon. No exterior da bola de raio 1 sobre epsilon tem uma infinidade de caras que é elevado a eles dá 1. Então, se você fizer isso aqui menos 1, isso se anula uma infinidade de vezes aqui dentro. Se você botar 1 sobre isso, então essa função não só não está definida quando Z é igual a 0 aqui, mas esse negócio aqui se anula infinitas vezes dentro de qualquer bolinha aqui. Cada vez que se anula, você tem uma singularidade. Então, ela tem uma singularidade aqui que não é isolada. Aliás, acho que uma observação importante que eu não fiz, né? Mas é o seguinte, os zeros, se você tem uma função, porque o polo, eu defini ele como uma singularidade isolada, mas os zeros não. Né? Repara, você também não pode ter, numa função complexa, você não pode ter assim, o A com f de A igual a 0, e não pode ter uma sequência de zeros, né? AN, f de AN igual a 0, a menos que a função seja identicamente nula. Porque eu vi que se a função não é constante, você tem uma vizinhança aqui, vamos dizer, se ela f não constante, então, quer dizer, f de z é igual a z menos a elevado a k, vezes g de z com g de a diferente de zero. Então, a é o único zero nessa vizinhança aqui. Tá? Quer dizer, numa vizinhança de a, ela é dada assim. Então, não pode ter uma sequência de zeros. Tá? Quer dizer, se você tiver um zero não isolado, a função é constante. Na verdade, vamos dizer, não é só zero, né? Quer dizer, se f de A for um certo número complexo B, se tiver uma sequência que a função vale B, claro que f de Z menos B tem um zero em A e os outros que teriam o mesmo valor também. Então, quer dizer, uma função complexa não pode, né, ter uma sequência AN com f de AN todos iguais, tendendo para um certo ponto. Bom, mas... eu não acho que eu não falei, mas aquele K, não sei se eu falei isso, mas quando você tem um polo, o coeficiente,
o K, que corresponde ao termo AK, que é o último negativo não nulo, é a ordem do polo também. Quer dizer, o zero tem uma ordem e o polo tem uma ordem. Então, o resultado... Eu não sei de quem é esse teorema, se é do Rouchet. Sei lá, esqueci o nome do santo. Tá? Mas é isso, né? Quer dizer, se você tem uma ômega aberto em C. Vou fazer o caso simples, né? C, curva fechada em ômega. Então está aqui o nosso ômega, né? Vamos dizer, F de ômega menos, vou chamar esse cara de P em C, holomorfa. P igual ao conjunto dos polos, vamos dizer, P igual ao conjunto das singularidades de ômega, e A pertence a P, implica que A é polo. Tá? Então são singularidades isoladas. Aí tem a curva fechada. Vamos pensar um caso simples assim. Está aqui a nossa curva C. Então tem polos que estão aqui dentro. E tem zeros que estão aqui dentro. Tá? Z igual ao conjunto dos zeros de F, né? De F. Zeros de F. Tá? Os zeros são isolados. Então, a ideia, né, é que se você medir, se você tem aqui, vou desenhar aqui a F de C. Essa curva aqui, ela dá um certo número de voltas em torno da origem. A nossa demonstração geométrica, pensando assim, seria pensar essa curva simples, escolhe um ponto aqui que seja um ponto bom, começa com um circulinho aqui e faz ele se deformar até essa curva C. E aí, cada vez que ele passa por um zero, aquela curva dá uma volta, está dando uma volta em torno da origem, ou K voltas, dependendo do índice da multiplicidade do zero. E cada vez que ela passa por um polo, ela perde aquilo. Então, no fim, o número de voltas que essa curva dá em torno da origem deve ser 2πi, porque tem o 2πi, se for medido. Quer dizer, como é que eu meço isso daqui, né? Se eu fizer a integral sobre F de C, de 1 sobre Z dz, dividir por 2πi, eu sei que isso dá o número de voltas. Esse aqui é o número de voltas que F de C dá em torno de zero. Isso geralmente é anotado com I. Porque, claro, como em toda a profissão, a gente introduz um jargão para só os iniciados entenderem. Então, ao invés de chamar número de voltas, a gente chama de índice. Porque aí a gente conversa e o cara que, sei lá, faz atuária já não consegue entender o que a gente está falando. Imagina o cara que, sei lá,
ou não estudou, ou estudou filosofia, outra coisa qualquer. Né? Mas tá? Esse é o número de voltas aqui. A ideia bom, mas isso daqui pode ser escrito assim, né? F de C, né? Isso aqui vai ser 1 sobre 2πi, integral de A até B, de 1 sobre F de C de T. Agora, a derivada de F de C de T é F' de C de T, C ponto de T, dt. Então, geralmente, no enunciado desse teorema, a gente esconde que a gente está calculando o número de voltas. Em vez de falar em número de voltas, a gente diz, bom, mas isso daqui é igual a 1 sobre 2πi, a integral sobre C de F' de Z sobre F de Z dz. Então, o teorema deve dizer o seguinte, né? Bom, F, curva fechada em ômega, não passando por P nem Z. Tá? Quer dizer, não tem nenhum polo, nenhum zero em cima da curva. Em particular, isso aqui não se anula quando você está em C. Então, o teorema deve ser o seguinte, né? Que 1 sobre 2πi integral sobre C de F' de Z sobre F de Z dz é igual ao somatório de A pertencente a Z de multiplicidade, eu não dei um nome, né? Multiplicidade de A menos o somatório em B pertencente a P da multiplicidade de B. Tá? Pela nossa ideia aqui, cada vez que passa por um zero, esse número de voltas aumenta da multiplicidade do cara. Cada vez que passa por um polo, diminui da multiplicidade do cara. Pode ser negativo, se não tiver zero, por exemplo, tiver um polo, já é suficiente para ficar negativo. Entendeu como eu cheguei no enunciado do teorema, né? Eu tive essa ideia assim, eu olhei, passa lá pelo infinito, então, portanto, é essa fórmula. Essa fórmula se traduz nisso daqui, mas pode ser escrito assim para ninguém entender tão bem. Né? Em vez de a gente fazer essa integral aqui, a gente faz essa. Tá? Mas, de certa forma, isso meio que facilita a demonstração. Entenderam? Tem a ideia do teorema, que você pensa essa função como uma função de ômega na esfera. Então, você tem uma curvinha fechada que no começo não está passando pela origem, aí quando ela passa pela origem, o número de voltas salta da multiplicidade do zero que você achou. E quando ela passa por um polo, é como se ela passasse lá, vamos dizer, tem uma alça aqui, mas ela desfez passando pelo infinito. Então você perde, a questão da multiplicidade tem uma continha, mas perde a multiplicidade. Então é essa a fórmula. Isso traduzido, bom, o que é o número de voltas? Bom, o número de voltas, que F de C dá em torno de zero, é isso daqui. Aqui, vamos dizer, já está maceteado, né, porque 1 sobre Z tem uma parte real.
tem uma parte real, que é uma função, vamos dizer, é um campo que é gradiente de alguém, lá do logaritmo da raiz quadrada do módulo de z, então a integral dá zero. E na parte imaginária é a forma de variação de ângulo. Então, por isso tem esse i aqui. Então, o número de voltas é medido assim. Tá? Só recapitulando por que virou esse 1 sobre z. Então, você traduz para isso e vira essa conta aqui. A demonstração, que a gente pode fazer mais usando... Mas entendeu o número de voltas? O número de voltas é o seguinte. Não, aliás, vou fazer... Tem um vídeo... porque eu estou com um vídeo pronto sobre o número de voltas que justamente começa assim, né? Bota uma curva, um ponto, aí faz a curva andar, aí tem o número de voltas. Quando ela gira assim é positivo, quando gira assim é negativo. Não, mas o cara que está vendo o vídeo pode estar com essa dúvida. Ou... de repente, algum dos colegas aí que não teve coragem de perguntar. Tá? Então, o número de voltas, assim é positivo, assim é negativo. Bom. É convenção, né? Convenção. A gente considera o sentido trigonométrico positivo e o sentido horário negativo. Assim como a gente escreve da esquerda para a direita, não sei se... Bom, matemática é meio padronizado, né? Então, mas às vezes não. Por exemplo, já falei para vocês, o Maxwell, quando ele definiu a divergência, ele não definiu a divergência, ele usou menos a divergência e chamou de convergência. Então, bom, a ideia, né, é seguinte, né? Está aqui a nossa região ômega, então aqui os zeros A1, lá, AK, e tem os polos B1, BL. Essas são as singularidades de F' sobre F. Porque se eu estou num dos B's, tem uma singularidade aqui. E se eu estou num dos A's, como eu tenho F de Z no denominador, são as singularidades. Então, quando eu passo aqui a minha curva C, eu vou desonestamente fazer a curva C simples, sem autointerseções. Mas a gente já fez, né, uma demonstração que pode ser estendida, né? A ideia é que o número de voltas que essa curva dá em torno desse ponto, eu posso botar aqui um circulinho, né, com se essa curva dá N voltas aqui, em torno desse cara, então eu tenho um circulinho dando N voltas aqui. Né? Será que... Na verdade, aqui, né? Na verdade, eu tenho que corrigir essa fórmula, porque eu estou botando a curva C simples. Se a curva C é simples, ela dá... Só conto aqui os pontos em torno dos quais ela dá alguma volta. Mas se ela não é simples, ela pode dar um certo número de voltas. Então, aqui tem que botar o número de voltas de C em torno de A e o número de voltas de C em torno de B. Cada um desses caras vai ter que ser contado também o número de voltas. Né? Então, basicamente, eu pego todos esses caras aqui e boto curvinhas aqui, dando o número de voltas igual ao número de voltas que C dá aqui. E aí eu tenho como, essencialmente, né, cortando, vamos dizer, quando
Quando eu tenho uma coisa assim, por exemplo, essa curva é essa daqui, aqui assim, então eu posso pegar e fazer o seguinte, né? Fazer uma coisa assim, né? Outra assim, sei lá, outro assim, e dizer, ó, aqui, essa curva menos essas duas é a soma dos bordos dessas regiões que estão aqui. Claro, aqui faz assim, 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 bom, vai ser menos essa, né? Então, assim, assim. Aí aqui assim, assim cancela esse, anda para cá, estou fazendo menos essa e menos essa. Volta aqui. Então, eu sempre posso dizer que a integral sobre essa daqui, menos a soma das integrais nessas daqui, é a integral do rotacional aqui dentro. E no nosso caso, isso, vamos dizer, é o teorema de Cauchy-Goursat dizendo que dá zero. Então aqui eu vou ter integral sobre C de f' de z sobre f de z dz vai ser igual ao somatório dos A nos zeros, 1 sobre 2πi, vou botar aqui 1 sobre 2πi também, devia ter tirado 2πi de tudo, né? 2πi aqui é decorativo, aqui é bom, mas tem aqui o número de volta. Tá? 1 sobre 2π aqui, A pertencente a Z, de f' de Z sobre f de Z, essas integrais aqui, sobre C índice A. A C índice A é uma curvinha de centro em A, raio R, que caiba, na verdade o raio não precisa ser pequenininho para caber aqui, mas pensa ele pequenininho aqui, e dando um número de voltas igual ao número de voltas dessa daqui. Aí, você escreve isso, e agora você vai calcular essas integrais. Então, a conta quando você vai fazer a integral sobre C índice A de f' de Z sobre f de Z dz, é olhar quem é o cara aqui, ó. A f de Z, no caso do A, se ele é um zero, é Z menos A elevado a um certo K, índice A. Vou botar K só, né? Tá? A é um zero. Então, perto de A, vamos dizer, eu estou fazendo a integral aqui pertinho de A, então, pego o circulinho pequenininho aqui, né? A F eu posso substituir por isso daqui. F' de Z é igual a K, Z menos A elevado a K menos 1, G de Z, mais Z menos A elevado a K, G' de Z. Então, F' de Z sobre F de Z vai dar, essa parte daqui, corta Z, vai dar K sobre Z menos A, mais, aqui o Z menos A elevado a K corta, então fica G' de Z sobre G de Z. Como a G não se anula em A, para o raio suficientemente pequeno, isso daqui não se anula em A, nem perto de A. Então, isso aqui é uma função holomorfa. Então, quando eu fizer a integral disso daqui, eu vou ter essas duas. Essa daqui, a holomorfa, vai dar zero. Quer dizer, ela é holomorfa
aqui eu faço a integral de linha que vai dar zero. Então essa daqui dá zero. E essa daqui dá k vezes o número de voltas. Então é simples assim. Tá? E no caso do polo, vou apagar a figura e fazer a conta do lado de cá. Essa demonstração talvez é menos poética, que é o que eu falei, que passa pelo Polo Norte e tal, mas é mais, dá mais conta das coisas. Né? No caso do polo, você vai ter f de z, vai ser 1 sobre z menos a elevado a k vezes uma g de z. Não é porque você tem vamos dizer, a menos k sobre z menos a elevado a k, mais, etc., mais a menos 1 sobre z menos a, mais a 0, mais a 1, z menos a, etc. Então, você bota esse z menos a elevado a k em evidência. Aqui assim, e aparecem, ficam potências de z menos a aqui formando essa g de z. Ok? Bom, então você escreve isso assim. Então, f' de z vai ser o menos k aqui, né? Porque isso aqui é z menos a, vou escrever assim, né? Z menos a elevado a menos k g de z. Então, você vai ter menos k, z menos a elevado a menos k menos 1 g de z, mais z menos a elevado a menos k, g' de z. E aí você faz f' de z sobre f de z, aí você divide esse por esse, você vai ficar com menos k sobre z menos a, e no outro corta, né? Mais g' de z sobre g de z. E de novo, essa g, a potência zero da g é o a menos k, que é diferente de zero. Então, a g não se anula perto do seu ponto, na verdade devia chamar b, mas ficou com o nome a mesmo. Então, isso aqui a integral vai dar zero, e essa daqui vai dar menos k vezes o número de voltas. Então, vira uma conta. Então, tem essa... É um resultado bonitinho assim, que de certa forma não é a generalização, um pouco a generalização da demonstração do teorema fundamental da álgebra, né? Porque no caso do teorema fundamental da álgebra, o que a gente faz? A gente mostra que se você tem o polinômio aqui, se você tem uma curva suficientemente grande, o número de voltas que a imagem dela vai dar em torno da origem o número de zeros que você tem aqui contados com a multiplicidade. Eu acho que esse teorema deve ser do Rouchet, porque o Rouchet é que fez essa demonstração assim. Porque, basicamente, aqui você sabe que o número de voltas que essa curva vai dar em torno da origem é o grau do polinômio, porque ela é z elevado a n, mais alguma coisa que é uma pequena deformação. Então, você faz uma homotopia da imagem da curva, que transforma ela na imagem do círculo de raio n. Então, aqui vamos dizer, aqui em vez de olhar ser o caso só de polinômios com o número de zeros, aqui você tem uma função, né, que pode ter, não tem polinômios envolvidos necessariamente, pode ter, além de zeros, pode ter polos, e aí esse negócio conta os zeros e conta os polos. Quer dizer, na verdade, conta o saldo, né? Se tiver um zero e um polo, você não enxerga nada. Né? A soma dá zero e você... Na verdade,
quer dizer, se tiver um zero e um polo, dependendo de como você anda, você passa uma vez pela origem e depois você despassa, vamos dizer, passa pelo infinito e deixa de passar pela origem. No fim você diz, não passou. Mas, bom, então é isso, né? Hoje é isso. Quinta-feira veremos o que será.